Fala, Pedrão, tá me escutando? Estou escutando, Neto, maravilha, tá? Só um segundinho agora, eu vou deixar você aqui como o mediador também, eu preciso deixar você aqui na frente. Só um segundo, Neto, por favor, eu já vou deixar você aqui como um anfitrião, tá? Bem, gente, Beleza, nós estamos nos aproximando muito próximo agora do horário de início da live, tá? Eu vou deixar o Neto agora, Neto daqui a pouco se apresentar, tá? Eu só estou esperando, nós já estamos com 28 pessoas presentes na sala aqui conosco. Vou pedir ao pessoal que, por favor, não toque no microfone contido no canto esquerdo inferior da tela, para a gente preservar o silêncio na sala e deixar a palavra com o profissional Neto, para que a gente possa tirar o maior proveito desse momento. Peço desculpa pela minha câmera estar fechada nesse momento. Primeira coisa que eu queria falar com todos vocês, que essa foi uma semana muito atípica. Eu estou vendo que tem muita gente aqui presente que acompanhou os 4 eventos que nós fizemos essa semana. Nós tivemos aqui uma aula comigo de controle de carga, nós tivemos uma aula com o Cícero a respeito de controle de carga em esporte de endurance. Tivemos ontem uma aula com o Danilo Moreira sobre termografia. Vamos ter hoje essa aula com o José Neto a respeito do treinamento baseado em velocidade. Fico muito feliz com a presença de vocês, com os horários que a gente está tentando adequar ainda, qual é o melhor horário para que ocorram esses eventos, quais são os temas mais pertinentes, principalmente porque estamos tendo muito retorno de todos vocês através de e-mails, de questionários e principalmente da presença. Nós sabemos que nós estamos passando por um momento muito complicado no nosso país e essa iniciativa de trazer pessoas para falar aqui com ampla atividade acadêmica, com ampla atividade profissional no campo, a gente sabe o quanto que isso é bacana e quanto que isso contribui para toda a profissão. Então, é muito gratificante para mim estar sendo responsável por esses eventos. Na semana que vem, nós já estamos organizando eventos de maior magnitude. Eu estou contando com a presença do professor Renato Massaferri. Tá, Renata? É um prazer tê-lo aqui. O Renato é uma pessoa que divide muito comigo os eventos que a gente faz. Eu vou deixar também ele falar um pouco antes, que a nossa ideia na semana que vem já é começar a montar alguns tipos de eventos com mais de um pesquisador, com mais de um profissional falando ao mesmo tempo. Então, se vocês puderem ajudar a gente a sugestão de algum tipo de tema, algum tipo de coisa que você gostaria de ouvir, isso vai ajudar muito a gente direcionar esse modelo. Neto, nós estamos chegando muito perto do horário, tá? Nós já estamos aqui presentes com 35 pessoas, nós temos 135, gente, só vamos, cuidado, cuidado só com o barulho externo, galera. Quem tiver com o microfone ligado, por favor, que a gente possa tentar o máximo possível manter ele fechado. O que eu vou pedir, Renata? Que, por favor, você que está sempre comigo nessa jornada, fale um pouquinho também dos nossos projetos dentro dessa semana, para o pessoal entender um pouquinho dessa perspectiva. Eu sei que foi de surpresa, mas você sabe que eu gosto. Agora, eu estava sem o fone, não peguei o que você introduziu, mas eu falo, não tem problema. Eu estava tentando configurar aqui tudo, testando os fones diferentes, estava sem ouvir nada até agora. Mas só peço para o pessoal desativar os microfones, porque o som ambiente começa... Isso é comigo, eu estou com o host aqui. Beleza. Bom, então, como o Pedro deve ter feito alguma introdução relacionada aos eventos que a gente vem promovendo, ainda que não tivesse ouvido, eu imagino que ele tenha falado, a gente tem tentado, nesse momento em que as pessoas estão em casa, mas estão querendo aproveitar da melhor maneira possível esse tempo em casa, para não ter aquela sensação de calduramento, tempo perdido, e o tempo passando e a gente não conseguindo trabalhar, não se demorando, então a gente está criando modelos para conseguir levar de forma efetiva a grandes populações e a um custo que praticamente simbólico, bem mais barato do que aquilo de mercado, considerando também que todo mundo está passando dificuldade no sentido de não estar conseguindo trabalhar, mas não só isso, vários eventos que a gente tem promovido também gratuitos, como esse que vai acontecer aqui agora. Então, é uma forma que a gente vê de conseguir contribuir com todos vocês, com a nossa profissão, porque eu acho que se a gente consegue contribuir com o nosso colega de profissão, a educação física cresce como um todo, certo? Então,
A gente, às vezes, só fica olhando para dentro da gente, só fica olhando para interesses individuais. A gente não contribui como um todo para o crescimento da educação física, e todo mundo aqui é profissional de educação física. E, acima de tudo, todo mundo aqui é brasileiro, está inserido dentro do mesmo contexto, dentro da mesma economia. Eu acho que o momento agora é realmente de colaborar, de um colaborar com o outro, na medida do possível, né? Lógico que isso não vai também se prejudicar na tentativa de mostrar que está ajudando alguém, mas eu acho que o que a gente vem fazendo aí é meio que nessa pegada, né? De tentar levar o máximo possível ao menor custo possível, quando não gratuito, para tentar levar o conhecimento ao maior número de pessoas, contribuir com o maior número de profissionais possível e elevar o nível da nossa profissão, porque eu acho que assim todo mundo cresce junto, é disso que a gente está precisando. Pedro, não sei se você estava esperando que eu falasse mais alguma coisa Não, não, específica, pelo contrário. A ideia senão é... você me sinaliza aí que eu falo. Não, não, obrigado. A ideia era justamente isso, mostrar que aqui é um espaço de integração, de união. Eu queria agradecer aqui a presença de todas as pessoas que trabalham comigo no dia a dia, em especial aqui o Dr. Gustavo Dutra, que é um rapaz que me ajudou, um médico do Flamengo, né? Um rapaz, apesar de ser um rapaz novo, né, Dutra? Me ajuda muito a pensar a respeito desses modelos de educação à distância, de continuidade, apoia o projeto, entendeu a ideia e contribui muito para que esse processo seja agradecido. Dutra, muito obrigado aí pela participação e pela presença. Neto, agora eu vou pedir, cara, que você se reapresente. Eu estava esperando só das 7 horas, porque assim, esse evento deu uma superlotação. Nós deixamos a matrícula acontecer por uma lista de espera que ultrapassou o limite permitido de alunos. Então, até 7h10 eu não deixo a lista de espera entrar, mas a aula vai começar porque a gente sempre prioriza quem cumpriu o horário, que a gente sabe que a internet, a gente está parando o nosso tempo para tal. A partir de 7h10 eu vou liberar a lista de espera, quem estava cadastrado vai chegar. Então, se vocês tiverem algum amigo de vocês que estavam presentes, que queria ver esse curso, eu vou botar aqui no chat um link que já entra direto, para que a gente não tenha essa atrapalhada de eu ter que ficar saindo e entrando dentro desse modelo para convidar mais gente. Então, quem tiver um amigo que quisesse ver, que quisesse poder participar desse evento, por favor, que fique livre agora. Neto, por favor, que você fique direcionando a sua palavra agora. É um prazer tê-lo aqui. Eu vou fazer uma pequena introdução de como eu conheci o Neto. Tá? O Neto foi uma pessoa que eu conheci via internet, eu não tive ainda prazer de encontrar com ele pessoalmente. Ele me procurou há pouco tempo atrás sobre a perspectiva do futebol. A gente tinha trabalhos em comum a respeito de prevenção de lesão, de banco de dados, de inteligência artificial. E o Neto vinha desenvolvendo um trabalho muito interessante num grupo com um dos maiores pesquisadores do Brasil, justamente dentro dessa área. E foi um cara que eu tive muita troca de informação, eu tive muita confiança nele desde o primeiro dia e tenho certeza que ele vai trazer um excelente conteúdo. E eu estou doido para me atualizar com esse material dele também. Neto, por favor, agora a palavra é sua. Bem-vindo. Muito obrigado por essa presença, tá? Eu espero que você faça a melhor apresentação possível aqui dentro de todos os cenários da internet, com fluxo de caixa, fluxo de pico de horário. É um prazer ter você aqui conosco. Obrigado. Fala, Pedrão. Boa noite. Primeiramente, queria agradecer a você pela oportunidade. Queria agradecer a todos, a verdade, por estar aqui e gastar um pouco do seu tempo com o nosso conteúdo aqui. Primeiramente, queria me desculpar, porque desde hoje pela manhã, na reunião do grupo, eu já tive problema com minha webcam e aí não consegui fazer imagem ao vivo aqui, mas vai estar transmitindo aí os slides da aula e a gente vai trocando informação com o conteúdo da aula, que é o mais importante, né? Eu queria agradecer a presença de todos, já vi o pessoal do grupo, né, o pessoal do laboratório com a gente aí tá presente. Queria agradecer a presença do professor Renato, que ainda também não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas acredito que em breve a gente vai estar reunido em algum evento ao vivo aí, todo mundo junto. A internet acaba aproximando as pessoas e a gente pode usar isso de maneira positiva, né? Só me confirma aí se está a projeção. Neto, tá tudo bem, eu só slides. preciso que você inicie a apresentação como se fosse fazendo isso. Agora estamos com a tela completa, todo mundo vendo você perfeitamente. Beleza, é isso aí. Então, rapaziada, eu vou me apresentar um pouco do nosso trabalho, da perspectiva do tema. E caso o áudio dê alguma falha, alguma coisa aí, Pedro, você vai me falando aí, vai me norteando aí, porque às vezes a gente começa a se empolgar falando
E quem já assistiu a aula minha sabe que eu falo pelos cotovelos e saio falando, e aí quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, Pedrão, você também dá uma mediada aí que eu vou responder na medida do possível, beleza? Fica tranquilo que isso aí é a minha função hoje aqui vai ser essa. Eu só vou te parar quando estiver dentro dos encaixes. Pode ir. Obrigado. Tranquilo. Então vamos lá. Rapaziada, para quem não me conhece ainda, eu deixei meu Instagram ali embaixo, professor.neto Pereira. A gente sempre tenta produzir no nosso Instagram lá muito conteúdo, basicamente acerca da fisiologia do esporte e do treinamento de força especificamente, né? Atualmente eu sou fisiologista do Confiança. A gente, agora nessa parada, a gente vinha líder, né, do grupo B da Copa do Nordeste, líder geral do campeonato estadual, líder da fase final do estadual. Viemos com uma campanha bem bacana, mas todo mundo sabe o que aconteceu no país. A gente vai dar uma segurada, espero que a gente possa voltar o pique total no retorno aí. Também sou coordenador do Instituto IB, que é o Instituto de Pós-Graduação. Sou coordenador dos cursos de Educação Física, mas também dou aula nos cursos multiprofissionais, no curso de Fisioterapia. E sou membro de 2 grupos de pesquisa, né? O Lei Esporte, que é o grupo de pesquisa onde eu realizei meu mestrado, e o FTG, que é o grupo de pesquisa que eu estou atualmente mais atuante e que eu vou desenvolver meu projeto de pesquisa de doutorado, junto com o professor Marzo e junto com o professor Fábio Nakamura. E a gente está tendo a oportunidade aí de coordenar a linha de investigação do alto rendimento. E nessa perspectiva, a gente trabalha com um pouco de controle de carga, de prevenção de lesão e de métodos de treinamento de força, que é basicamente o que a gente vai falar aqui hoje. Treinamento de força. Vou tentar trazer para vocês aí o que há de mais atual no contexto de treinamento de força e tentar mostrar que é viável você fazer um treinamento baseado em evidência e que possa trazer respaldo no resultado do campo prático, né? Especificamente, eu vou falar mais do futebol, que é meu dia a dia, então vou dar os exemplos do futebol, vou dar exemplos do meu dia a dia, vou apresentar algumas coisas, ferramentas que a gente faz. E já para antecipar, para quem não sabe ainda, o Confiança ainda é um clube pequeno, em termos de projeção nacional. A gente acabou de subir para a Série B do Campeonato Brasileiro, e é um clube que está em franca ascensão, né? Então está em estruturação, não só de pessoal, não só de equipe, mas também de estrutura física, né? Então a gente tem algumas limitações importantes, que sabemos disso, mas também sabemos que é um processo de desenvolvimento. E é uma coisa que a gente sempre deixa claro, né? E a diretoria sempre deixa a gente muito tranquilo. E toda a comissão, a gente tem uma boa unidade ali de trabalho, que a gente trabalha muito com questões conceituais. Muito mais importante do que ter as melhores ferramentas, e é óbvio que é importante ter as melhores ferramentas, é óbvio que quanto mais recursos você tiver, melhor, mas se você não souber interpretar os dados, aplicar os conceitos de treinamento, nada disso vale a pena. Recentemente estava conversando com o próprio Pedro e a gente pode ter ali a melhor apresentação de dados, né, o melhor dashboard de apresentação, pode ter o melhor Power BI para coletar nossos dados, para analisar nossos dados e não saber o que fazer com aquilo ali, né? Então vai ser meramente um conjunto de informações e não de conhecimento, que é essa entrada que eu queria dar agora. Principalmente nesses últimos 15 dias, para quem é da ciência do esporte, a gente sempre fala que está tendo uma avalanche de informação, né? A gente precisa ligar esses pontos e gerar uma rede de conhecimento, porque eu vejo muitos colegas meus o tempo inteiro manda direct no Instagram, manda print no WhatsApp, encaminha links, encaminha uma série de coisas, uma série de informação que está tendo. Então, quais são as metodologias, quais são as mais válidas, as mais aplicáveis, e não consegue encontrar uma linha. E para você trabalhar no campo prático e principalmente, né, vou falar do futebol, porque é o meu dia a dia ali, você precisa ter claro como usar as ferramentas e como agregar valor ao seu trabalho diário. E é basicamente isso que a gente faz. A gente passou um tempo de capacitação profissional que é continuada, que não para nunca, que não acaba nunca. Eu tenho a oportunidade de conversar com várias pessoas que estão aqui na sala e sabem do meu anseio por informação, mas eu preciso organizar essas informações em caminho de conhecimento, né? Porque essas informações, todos esses dados todos que a gente tem, isso é a base da pirâmide, para que a gente possa linkar os caminhos e criar um método sábio para executar os planos.
E aí, já entrando na parte de treinamento de força, propriamente dito, a gente precisa entender o contexto do futebol, né? Como a gente vai falar da força, eu vou puxar mais para as capacidades neuromusculares, especificamente ali a força, a potência, a velocidade, a capacidade de mudança de direção. Essas duas siglas aí, para muitas pessoas pode ser novo essa sigla, mas bastante gente aí já sabe o que a gente está falando, que é a capacidade de mudança de direção em alta velocidade, que é o COD, né? Change of Direction, né? A sigla em inglês, e o COD Deficit, que é a diferença entre que você tem aí percorrer 20 metros em linha reta e 20 metros em mudança de direção. Isso pode ser qualquer distância, obviamente, eu só uso o exemplo do 20 metros, porque até o teste de zigue-zague é muito comumente usado como medida, tanto na nossa prática, no campo, no clube, como nos nossos trabalhos também científicos que a gente publica aí, que a gente investiga. Então, essas capacidades físicas do sistema neuromuscular, elas são capacidades que elas têm um poder de decisão muito grande na partida do futebol. A gente sabe que o esporte, primeiro que ele tem 5 pilares, né? Ele tem um pilar técnico, tático, físico, cognitivo e comportamental. E a gente vai tomar partido aqui de um dos pilares do jogo, que é o físico, e dentro do pilar físico, especificamente das capacidades neuromusculares, né? E aí a gente precisa entender esses conceitos aí e entender que essas capacidades têm relação direta, elas não se dissociam e tem princípios da física e da mecânica que explicam isso claramente para a gente, que dá muito exemplo disso aí para a gente. E a gente vai começar a destrinchar esses conceitos de capacidade física e como a gente pode interferir no trabalho para que eles não tenham, para que o nosso trabalho não gere interferência negativa, né? Porque a gente sabe que água demais mata a planta e água de menos também mata a planta, né? Eu sempre faço essa pergunta, e venho fazendo essa pergunta em vários lugares que eu estou dando aula, que eu estou palestrando. A gente chega, o atleta chega de férias e a gente tem algumas expectativas, né? Que ele chegue muito mal, que ele chegue muito abaixo. E aí eu sempre pergunto, né? O cara vai treinar, vai passar algumas semanas ali. A gente, esse ano, teve a oportunidade de ter uma pré-temporada de 5 semanas, que é quase impossível no futebol profissional. A gente saiu do calendário da Série C para a Série B, né? Então a gente teve um intervalo, um hiato bastante grande ali para recomeçar o ano 2020. A gente teve a oportunidade de se representar ali no começo de dezembro e só começar a competir na segunda semana de janeiro. E aí o atleta chega e ele vai passar por uma bateria de avaliações, de testes, e aí eu vou falar um pouco sobre essa questão também. E ao final da pré-temporada, o que é que você espera do seu atleta? Você espera que o atleta esteja mais rápido ou que o seu atleta esteja mais lento? E aí já vou entrar na questão do conceito de fazer medidas de velocidade, de bateria de avaliação. Vale ressaltar que todas essas imagens que eu estou usando aqui, dados que eu estou usando do clube, foi autorizado pelo clube, obviamente, né? A gente não estaria aqui expondo, e também pelos atletas que estão participando aqui com as imagens, tá? A primeira coisa que a gente fez quando chegou no clube foi o seguinte: a gente tentou não fazer mais baterias de teste e avaliação, semanas de teste e avaliação. Então, como é que a gente faz as medidas dos atletas? Tem vários treinos e os treinos eles são medidos, eles são controlados, eles são monitorados. Esse vídeo que a gente colocou aí agora era uma sessão de treinamento de velocidade, de sprint, né? Tinha sprint não carregado, né? Sem carga externa, e também tinha sprint com carga externa. E a gente colocava as fotocélulas e media as velocidades e acelerações dos atletas ali. E voltando à parte principal da pergunta, o que você espera do seu atleta ao final da pré-temporada? Para muitos pode parecer uma surpresa, mas quem acompanha o nosso trabalho sabe que não é uma surpresa. Para quem acompanha de perto as principais publicações da ciência do esporte, sabe que existe uma associação negativa da carga total de trabalho, principalmente do volume de carga que tem na pré-temporada, sobre as capacidades físicas, em especial neuromuscular. Então, se espera que ao final da pré-temporada o atleta esteja mais lento. E a gente até está escrevendo um artigo aí, eu, o professor Mazo, o professor Fábio Nakamura, sobre a influência das cargas, em especial na pré-temporada, e sobre as capacidades neuromusculares. E vou mostrar alguns resultados prévios para vocês aí. Momento 1 é o momento que o atleta chega de férias. Momento 2 é no final da pré-temporada. E o momento 3 é uma terceira medida já durante a temporada, depois de 4 semanas
da temporada rolando, né? E você vê que a capacidade de velocidade, após um alto volume, uma alta carga de trabalho que na pré-temporada, a tendência dela é cair. Mas quando a gente tira a carga de trabalho, o componente cardiovascular não interfere tão negativamente assim e a velocidade volta a subir. Destaco ali a subida continuada da mudança de direção ou do quad speed, porque é uma capacidade que está diretamente ligado com agilidade. Vale ressaltar que agilidade e mudança de direção são basicamente distintas, apesar de ser compreendidas na mesma caixa, porque a agilidade obrigatoriamente tem que ter o componente cognitivo para ser treinado. E nem sempre a gente consegue botar o componente cognitivo na hora de avaliar ali a agilidade, que a gente chama de mudança de direção. E como o treinamento em si aumenta a capacidade cognitiva do atleta, você vê que a mudança de direção dele tem um aumento progressivo, independente das cargas de trabalho. Isso aí vai variando o déficit que ele tem entre correr 20 metros em linha reta e correr em 20 metros em mudança de direção. Isso também responde a uma outra capacidade neuromuscular, uma outra capacidade mecânica, a gente mede ali através da capacidade de salto do atleta, tem uma ligeira queda no final da pré-temporada e logo depois o atleta volta a ter ganhos importantes ali. E aí vem entrar basicamente na interação das capacidades neuromusculares. A potência, né, ela é gerada ali no espaço de um produto entre força e velocidade, e esse produto é onde a gente começa a intervir diretamente na nossa metodologia de trabalho, né? Então, como é um produto, se eu aumentar o vetor de força, eu vou estar aumentando a potência do meu atleta. Se eu aumentar o vetor de velocidade, eu também vou estar aumentando a potência do meu atleta. Mas é interessante relembrar e ressaltar que o gesto motor do jogo, o gesto motor do esporte, ele tem mais associação, ele aparenta mais o gesto motor com medidas rápidas do que medidas de força, principalmente porque a gente não está falando de esporte de luta, apesar de ter algum contato no esporte de invasão, como é o caso do futebol, mas não é especificamente de luta ali que a força prevalece no contato, porque o contato é quem determina ali a vitória por um golpe, né? No futebol, as medidas de velocidade são mais importantes e a gente vai tentar mostrar isso aí ao longo da apresentação. E aí a gente tem umas questões tradicionais para que se gere potência máxima. Historicamente se mostra alguns modelos, né? 30% ali da nossa força máxima isométrica ou 45% da nossa força máxima predita ali através do teste de um RM, pode gerar nossa potência máxima. Então, é a visão mais tradicional que a gente tem ali sobre o desenvolvimento de potência. Mas existem coisas mais atuais que mostram algumas relações mais integradas das capacidades neuromusculares. E dentro disso aí, a gente começa a mostrar que o nosso pico de potência, ela tem uma carga relativa ali média, né? Ela não precisa de tanta manifestação de força máxima para atingir seu pico de potência. Isso é um fator muito importante. Ele deu vários insights a vários pesquisadores e posteriormente vieram a provar uma série de coisas sobre que as medidas de velocidade são muito importantes para a gente alcançar a potência, muito mais do que a força máxima, como muitos ainda trabalham. Tem vários colegas que falam sobre isso e a gente sempre conversa, discute. Se é melhor colocar mais peso ou não, e por que não colocar mais peso. E eu tento sempre explicar as medidas físicas, elas demonstram a gente por que a gente tirar um pouco de carga de trabalho aí. Estamos falando de carga, peso mesmo, de peso real, tá? E para isso a gente tem aí a curva força-velocidade, e a gente mostra que toda vez que eu puxo minha carga ali próximo, né, às medidas máximas de força, eu diminuo ali minha interação com a velocidade. E o inverso também é uma verdade. Toda vez que eu puxo a aceleração do meu movimento, eu tendo a ter cargas menores, né, para poder aplicar uma maior aceleração. Quem aqui nunca já fez um treino de musculação, para qualquer finalidade que seja, e sabe que quando a gente coloca muita carga, muito peso ali na barra, a gente não consegue deslocar ela com tanta velocidade. Mas existe um ponto de convergência ali em que força e velocidade se integram, e esse insight, a partir dessa visão da curva força-velocidade, traz elementos importantes para a nossa prática diária.
porque se aproxima muito mais da realidade do esporte, né? A gente não tem muito tempo para preparar o atleta, porque a pré-temporada é muito curta. A gente não tem tanto tempo para gerar adaptações no sistema neuromuscular, né, a nível morfológico, para que suporte uma carga de trabalho. Então, você otimizar tempo é uma saída realmente racional ali para ganhar efetividade e eficácia no treinamento. E para isso, eu sempre trago essa figura para ilustrar, para introduzir, e mais na frente eu vou destrinchar especificamente. Que mais importante do que você ter muita força é quanto de força você consegue imprimir no menor espaço de tempo possível, tá? Estudos já mostraram que a nossa taxa de força empregada no esporte, especificamente no esporte de invasão, ele tem uma média ali de 100 milissegundos de atividade. Então, em 100 milissegundos acontece os gestos motores, a capacidade ali de contração muscular para o gesto motor do esporte. Então, mais importante do que ter uma alta capacidade, né, um alto nível de força, é quanto de força eu consigo empregar em 100 milissegundos. Então, é quanto de força eu consigo empregar em um rápido período de tempo. Porque para eu chegar à minha força máxima possível, eu vou demorar ali cerca de 250 milissegundos, né? A literatura mostra isso a gente. E esse gráfico deixa isso muito, muito claro, principalmente na parte introdutória de aula, de curso, eu sempre gosto de mostrar ele. Então, eu só tenho 100 milissegundos, então não importa quanto de força eu tenho. O que importa é quanto de força eu consigo mover em 100 milissegundos. Porque os outros 150 milissegundos, a bola já passou, o adversário já passou, eu não consegui sair do impedimento, e assim vai os acontecimentos do esporte. Tá? Tá tudo tranquilo aí, Pedrão? Estou falando aqui num... Não, pelo contrário, está muito bom. Nós estamos aqui quase com a capacidade máxima da sala, são 78 pessoas presentes. Está muito bom, Neto. Obrigado. Beleza, vou continuar aqui. Então, galera, é muito importante a gente ter tomadas de velocidade em cima da força que a gente tem. E é por isso que o treinamento baseado em velocidade ele vem ganhando tanto espaço no esporte de alto rendimento. Então, vamos lá para as primeiras problemáticas. Força máxima. A gente mostrou no slide anterior que não importa quanto de força realmente eu tenha, porque eu só vou ter 100 milissegundos ali para realizar a minha ação motora do jogo, do esporte ali. Então, já começa ali a ser questionável a nossa capacidade de força máxima. Aí, outro questionamento muito importante. O teste de RM, né? Acho que todo mundo sabe o que é o teste de RM ali, o teste de repetição máxima, para predizer a força, não é um teste direto, né? São medidas mecânicas indiretas. E, cara, para você fazer um teste de RM, quem já fez teste de RM, acho que todo mundo já viu, ou já fez, ou pelo menos já ouviu falar. Um teste de RM bem feito, dura ali 30, 40 minutos. Imagina lá, eu tenho 28 atletas profissionais, né? Sob nossos cuidados lá da nossa equipe. Imagina eu testar 28 atletas, o RM deles do agachamento. Aí vou ter que testar mais o do leg press, mais o do stiff, do levantamento terra, da elevação pélvica, enfim. Vou ter que eleger ali 5, 6 exercícios, calcular, medir esse teste de RM para ter a força máxima do meu atleta. E se for um teste efetivamente bem feito, esse atleta no outro dia e 48 horas até 72 horas vai estar quebrado. Então eu vou estar após o teste ali tirando o meu atleta de duas sessões de treino e perdendo performance dele ali em 3 a 4 sessões de treino posterior a esse teste. Então não tem viabilidade prática. Para quem já é preparador físico, né? Para quem já trabalha no sistema de preparação física de um clube, seja ele de esporte que for, sabe que, na verdade, ninguém faz teste de RM porque é inviável, né? Então, a gente tem algumas medidas que são empíricas, né? Mas que tem alguma validade ecológica, porque qualquer pessoa sabe o que é moderado, qualquer pessoa sabe o que é forte, qualquer pessoa sabe o que é leve, e você pode ajustar ali a percepção do seu atleta para as cargas, e isso não é nenhum problema, não, tá? O esporte, a validade ecológica do esporte nos traz vários insights na pesquisa e faz com que a pesquisa responda o que realmente o esporte quer saber da ciência.
Então, é uma medida que é muito complexa de fazer e é muito complicada, né? Até usando o exemplo que a professora, que a doutora Natália usou ontem lá no evento da Catapult, ela não é só complexo fazer o RM, é complicado também fazer o RM. E mais, o professor Badilho, Gonzalo Badilho, que é o cara que deu o start sobre o treinamento de força baseada em velocidade, em espanhol, que inclusive foi orientador de mestrado e doutorado do professor Irineu Turco, ele sempre fala nas falas dele que, na verdade, a gente nunca encontra o RM do sujeito. A gente chega muito próximo, mas a gente não encontra, porque não dá tempo. E antes disso, você já gera muita fadiga metabólica e mecânica, então você não consegue mover ali as cargas excelentemente ali. Então a gente tem um problema. Se a gente não tem realmente como medir a capacidade, ou predizer a capacidade de força máxima dos indivíduos, e também levando em consideração que hoje eu dormi 10 horas e estou bem hidratado, estou bem alimentado, estou de bem com minha mulher e meus filhos estão com nota 10 na escola, então minha capacidade de treinar vai ser maior, mas daqui a 2, 3 dias tá tudo diferente. Eu briguei com minha mulher, estou dormindo no sofá, passei a noite em claro, estou com uma filha com febre, outro com problema na escola, minha capacidade de treinar vai ser menor, então meu RM vai ser variável e a gente não consegue controlar essa variação de RM durante períodos de treinamento, né? E se não dá para avaliar nem na pré-temporada, como é que a gente vai controlar isso ao longo da temporada? Então, basicamente, a gente tem esse grande problema aí para resolver, que é conseguir tomar menção das medidas de força, né? E aí veio aí o grande insight da coisa, né? O professor Gonzalo Badilho ali junto com o professor Sanches Medina, eles começaram a entender que eles têm esse know-how, essa experiência de trabalhar com velocidade desde os Jogos Olímpicos de Barcelona em 92, tá? E eles só conseguiram provar, né, para a ciência, porque a ciência tem aquela coisa meio chata, né? A gente que é da área científica e da área esportiva, a gente sabe que a ciência ela é exigente, se a gente tem que provar as coisas de maneira metodológica, ali bem estruturada, para que seja passível ali das provas, né? E aí, só em 2010, eles começaram, a meu melhor conhecimento, eu acho que esse é o primeiro artigo que realmente, efetivamente, coloca ali a relação força e velocidade como metodologia de prescrição de exercício. Que é muito simples, como a coisa foi feita. Toda vez que chegava perto de 100% ali, quando chegava perto do seu RM, a medida de velocidade da barra, ali, na verdade, a medida propulsora da barra ali, era 0,18 metros por segundo. Toda vez que você chega ali a 30% do seu RM, você tem ali uma velocidade de 1,33 metros por segundo. E aí tem as outras medidas na tabela, eu deixei recortado aí no slide. E para vocês verem, eu deixei o recorte da figura da correlação. É uma correlação quase que perfeita, né? 0,98. Então, as medidas, elas são precisas, né? Elas têm precisão e mais, elas têm precisão e elas têm acurácia, né? Elas estão medidas de maneira certa e no local certo, né? Que é o que se prega para ter precisão e acurácia ali do treinamento. E essas são as medidas que eles encontraram e começaram a perceber que cada zona de treinamento, né? Se você pensar num conceito tradicional bem antigo lá, que resistência muscular localizada, até 40% ali da carga máxima, força máxima entre 90% e 100% do RM, hipertrofia ali de 75%, 85% do RM, esse conceito que hoje para a gente não faz mais sentido, mas teve o sentido dele sim, claro, na época que foi construído, e deu uma grande contribuição para o desenvolvimento do treinamento de força. Se você for pensar nisso aí, cada zona de treinamento tem sua velocidade de execução pré-determinada. Então, a gente tem essas medidas aí e a gente já consegue entender que se meu atleta está movendo uma carga X a uma velocidade Y, eu tenho ali, eu sei ali mais ou menos qual é o percentual de capacidade de força máxima que ele está executando naquele treinamento. E aí eu consigo controlar, monitorar e equalizar a carga de treinamento. Eu até vou antecipar uma questão, que é o seguinte: eu vou mostrar a vocês como é a nossa saída do computador quando o atleta está treinando, mas eu vou antecipar uma informaçãozinha. O atleta chega para treinar,
e eu sei que tem uma zona ótima de treinamento, a gente vai explicar especificamente ali a zona ótima, e meu atleta vai estar lá treinando, e eu não sei precisamente quantas repetições ele vai fazer, eu sei qual é a carga que ele vai mover, e vou ter que ajustar aquela carga, porque se eu quero que ele tenha uma velocidade de execução de 1 metro por segundo na barra, e de repente ele chega mais descansado, aquela barra vai se mover mais rapidamente, então está na hora de incrementar a carga. Se meu atleta chegou mais cansado, está numa semana congestionada ali, porque tem 2 partidas, ou a resposta de carga interna dele foi muito pesada, ele não vai conseguir mover a barra da melhor maneira possível, está na hora de tirar a carga. Né? O meu atleta pode responder à velocidade de execução, como a gente preveu, mas ele vai conseguir fazer isso em 4 repetições. Outro dia ele vai conseguir fazer em 18 repetições. Então, tudo isso é muito sujeito à avaliação imediata. Então, isso é uma grande vantagem, porque ele nos dá as medidas de força do dia do nosso atleta, e não medidas anteriormente ali colocadas, né? E aí a gente começa agora a entrar no que eles foram descobrindo ao longo do tempo aí. Trouxe um outro artigo ali também do mesmo grupo do Badijo e do Medina, também com altas correlações, né, correlações quase que perfeitas para medidas de outros exercícios com essas mesmas relações entre medida de velocidade de execução ali da barra e a relação com a carga de RM. Então, nos dá uma precisão muito boa na hora de treinar. E vocês vão encontrar vários outros artigos medindo vários exercícios. Tá? Depois, quem tiver interesse, pode mandar um direct lá no Instagram, ou eu posso até passar para o Pedro, aí o Pedro encaminhar para todo mundo na lista de e-mail, desculpa, na lista de e-mail aí. Enfim, entre em contato que a gente pode disponibilizar, porque a gente precisa perder tempo aqui conhecendo a medida de cada exercício, não, mas vale a pena quem for trabalhar, e eu espero que ao final da live, né, da aula, muitas pessoas queiram realmente trabalhar com treinamento de força baseado em velocidade. E aí, galera, começou a vir o grande achado da coisa. Depois que você entende que a capacidade de força, velocidade e potência, elas são integradas, né? São capacidades integradas, que é óbvio e claro, tem que ser claro para todo mundo. São medidas, são capacidades que têm distintas manifestações. Então, nós temos diferentes manifestações da força, diferentes manifestações da velocidade, e isso nos gera uma zona ótima de envolver a nossa potência, né? E isso gera uma grande vantagem em termos de aplicação prática na hora de você treinar. Esse estudo aí foi o que deu o grande start ali para o segundo passo da contribuição do treinamento baseado em velocidade, treinamento de força baseado em velocidade, que é você encontrar a zona ótima de treinamento. O que é que ele mostrou para a gente ali? Ele colocou os sujeitos para treinar, né? Teve um grupo controle, um grupo que treinou de maneira tradicional e um grupo que treinou com um incremento, né, de velocidade, com a zona ótima ali de velocidade. E dentro dessa zona ótima, esses sujeitos conseguiram melhorar a força máxima de um RM dele lá, né? A primeira partezinha lá em cima, a figura A. Na figura B, a capacidade de salto dele também foi aumentada, CMJ para ambos os grupos, tá? E a velocidade dos atletas também foi aumentada para ambos os grupos. Quando você vê medidas de tomada de velocidade, medidas propulsivas de execução da aceleração ali da barra, também foi aumentada para ambos os grupos. E qual é a grande vantagem disso ser tudo igual? Porque quando você trabalha de maneira tradicional, você tem que fazer uma espécie de gestão de carga, né? Você vai trabalhar semanas com cargas mais altas, semanas com cargas mais baixas, vai ter que fazer uma programação mais elaborada e você não vai ter precisão ali sobre o dado da medida de força do seu atleta, porque você mediu ele há um tempo atrás e você está treinando ao longo aí de 3, 4, 6, 9, 12 semanas e você não sabe como é que está variando ali a medida inicial de força dele. Quando você treina com uma zona de velocidade de execução, dentro de uma zona ótima que tem ali, você já vai conseguir trabalhar especificamente a mudança do seu atleta, o paradigma de mudança do seu atleta. É você conseguir gerar
a coisa mais próxima do gesto motor, que é a velocidade de execução. O atleta ele tem que ser mais rápido, não necessariamente ele tem que ser mais forte, dependendo da modalidade, obviamente, né? E aí, o professor Irineu, né, com a colaboração do professor Fábio Nakamura, teve a colaboração de grandes pesquisadores ali, inclusive do próprio Badijo, o professor Valmir Trícolo, que é uma grande sumidade de treinamento de força no Brasil, é a história viva do treinamento de força no Brasil, e vários outros pesquisadores muito feras que estão ali, eles encontraram uma medida de explicar ao mundo como funciona essa zona ótima de treinamento e como você vai determinar essa zona ótima de treinamento, né? Então, eles pegaram sujeitos de várias modalidades. Esse paper é um paper que, cara, deu muito trabalho para fazer, com certeza. Já tive a oportunidade de escutar sobre como foi feito esse artigo e deu muito trabalho. E, assim, você juntar tantos atletas de tão alto nível e conseguir fazer medidas e conseguir encaixar na mesma relação é complicado. A gente que trabalha com dados, né, Pedro? A gente sabe o quanto é complicado você juntar e mostrar dados de maneira clara, juntando tanto banco de dados aí, né? Com certeza, essa é a grande dificuldade. Como a gente teve o prazer de ver ontem uma brasileira, vou abrir um parênteses aqui, desculpa, Neto, intrometendo a tua aula, mas ontem muitos que estão presentes aqui tiveram a oportunidade de ver uma grande brasileira que representa o Brasil no COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, falar que nós chegamos na era dos dados, né? A nova era realmente. Os dados vão contar a sua história e estão mostrando isso cada vez mais. Muito obrigado, Neto. Então, retomando aí, então ele pegou essa gama de atletas aí, e foi o que ele encontrou. Basicamente, esse gráfico parece um pouco complicado no início, mas eu vou tentar facilitar a interpretação dele. Existe uma fase de aceleração e uma fase de desaceleração em todo gesto motor que a gente tem. Então, ele testou isso, ele testou essas manifestações mecânicas através do agachamento com salto, né? Ou do drop jump, como queiram chamar. Tá? E o que ele encontrou aí? Ele encontrou que existia uma medida inicial, partindo desde da sua expressão de força isométrica ali, da inércia mesmo do movimento. Ele teria uma explosão de medidas, né, de manifestação da força, até chegar a um dado momento, aqui nesse ponto, em que ele começava a ter uma fase de desaceleração. E aí ele começava a ter uma perda da manifestação ali, da força e da potência. E ele encontrou que a altura média, a altura próxima disso aí, era essa escala aqui de 20 centímetros. Claro que ninguém vai estar treinando um atleta e vai estar com um esquadro, com a régua ali. Não, você saltou 22 centímetros menos. Não, você saltou 17 centímetros, pula um pouquinho mais. Não é isso. A grande questão é que vocês entendam o conceito e por que se usa o conceito de aceleração, de velocidade, porque isso nos traz precisão e nos encurta o período necessário para o treinamento, porque a gente trabalha direto no ponto, no X da questão. E aí, então, ele encontrou essas medidas, né, de velocidade, de queda, de manifestação da força, em que altura isso acontecia. E quando ele fala disso, ele fala do maior, ou do ponto de maior eficiência mecânica. E esse ponto de maior eficiência mecânica, essa convergência de manifestações de força, velocidade e potência, elas têm um encontro. E esse encontro foi chamado de ótimo power load, né? Seria ali a carga ótima, a zona de carga ótima de potência ali. E tudo isso é baseado na velocidade da execução da barra. E o que é que ele mostrou lá? Cada figurazinha dessa aí, desse gráfico é uma modalidade, tá? Então, nós temos powerlifts, nós temos jogadores de futebol, corredores de endurance, nós temos lutadores, atletas de tênis, e todos eles, independente da carga que eles movem, a velocidade do quanto se move a barra é a mesma, que é ali por volta de 1 metro por segundo. Então, é claro que existe um desvio padrão, existe uma variação, não uma especificidade, mas se você consegue entender que executar o movimento com velocidade próxima de 1 metro por segundo é uma zona ótima, então você consegue ter precisão
na hora de prescrever o seu treinamento, na hora de monitorar seu treinamento. Gente, eu vou pedir só um minuto, que eu tenho alguém com o áudio aberto, eu estou tentando identificar aqui, perante ao número de inscritos, não estou conseguindo achar. Por favor, todo mundo que estiver com o áudio aberto, feche o áudio no canto esquerdo inferior da tela. Perdão, Neto. Não, tranquilo. Nós estamos com muita gente ao vivo, tem 90 pessoas ao vivo, eu não estou conseguindo achar o microfone aberto. Bacana. Então, existe essa medida de velocidade, que é aí próximo de 1 metro por segundo. E essa medida de velocidade nos dá o equilíbrio ali entre a força, entre a curva, força e velocidade que eu mostrei lá no início introdutório da aula, né? Aquele é o ponto ótimo. Onde é que eu vou encontrar uma medida de força, né? Uma carga, uma massa, né? Um peso que eu consiga executar uma boa aceleração, uma boa manifestação de velocidade, e isso vai me gerar uma potência ótima. É mais ou menos nessa zona aí, tá? E aí, dentro desse conceito, né, do Optimum Power Load, que é expressamente, a gente começa a refletir sobre que menos é mais. Eu vou repetir de novo uma frase que o professor João Claudino, que a gente vai ter a oportunidade de estar no evento com ele semana que vem, né? Ele sempre fala: água demais mata a planta, água de menos mata a planta. E aí eu vou entrar agora, vou até pedir desculpa pelo momento de desabafo, porque eu já dei aula em vários lugares, tenho vários amigos que trabalham em várias modalidades, em vários clubes, e a gente tem algumas coisas no treinamento de força que é muito problemático. E dentre eles é o alto volume que a gente dá. Então, vou parar para dar um parênteses aqui sobre treinamento de força e o que precisa de treinamento de força para você ter manifestação positiva, associação positiva nas capacidades físicas, para que não saia da cabeça da galera, tá? Galera, quem vai trabalhar com esporte de alto rendimento é distinto do que você vai trabalhar o treinamento de força para hipertrofia. A hipertrofia necessariamente precisa de fadiga, tá? Se você quer melhorar a força do seu atleta, a potência do seu atleta, a velocidade do seu atleta, ele não pode chegar nem próximo à fadiga. Ou, claro que a gente sabe que isso é muito difícil de controlar por várias nuances do esporte, da sessão de treino, mas tem que afastar ele. E uma das medidas tenta diminuir ali a quantidade de exercícios, né? Tenta sair um pouco daquela ótica da cadeia cinética aberta, até porque o gesto motor do esporte, ele é basicamente, né, essencialmente de cadeia cinética fechada, então 3, 4, 5 exercícios ali já são suficientes. É claro que a gente tem 10 exercícios super eficientes. Então, se você tem ali 2 sessões de treinamento na semana de força, parcela ali a sua elegibilidade de exercício, né? Se você tem uma sessão só de treino, você acredita que tem que eleger ali aqueles 8 exercícios que são ditos como fundamentais para o treinamento de força. Então, diminuir o número de séries, número de repetições, porque uma das variáveis que a gente pode controlar bem no treinamento geral, sistêmico, é o treinamento de força, né? Eu sempre falo para meus colegas, tanto no dia a dia do trabalho, como para aluno, como no bate-papo, que, por exemplo, o volume do jogo eu não posso mudar. Ele é 90 minutos, ponto. Então, como eu vou interferir no volume de treino de campo, eu posso mudar também muito pouco, porque a necessidade do resultado leva a alguma coisa, a necessidade do componente cognitivo comportamental para o atleta ter tomado decisão, entender o componente tático, às vezes de um pouco mais de volume de treino, isso eu não posso interferir. Mas quanto de carga de força, quanto de carga de treinamento, agora falando de carga de treinamento mesmo, carga sessão ali de treinamento, eu vou dar na minha força, isso eu posso controlar bem tranquilo. Porque a gente já sabe que a carga total do treino, né, ela vai influenciar negativamente na capacidade de força, potência e velocidade. Então, se tem um lugar que você pode tirar o pé e você pode ter máxima eficiência, é na sessão de treinamento de força. Então, vou deixar essa dica desse artigo aí, para a gente começar a refletir. Ele não fala especificamente do que eu estou falando agora, mas dá uma reflexão muito boa sobre que a gente precisa muitas vezes tirar o pé ali com o nosso atleta. E aí eu vou voltar aqui para tentar provar o porquê treinar menos, tá? Esse artigo aí também do pessoal do Badijo e do Medina, foi o que eles fizeram. Eles mostraram medidas agudas ali do treinamento, né? Um grupo treinou 3 séries de 6 repetições e outro grupo, ele treinou ali 3 séries de 12 repetições. E a perda de velocidade, né? A perda de eficiência mecânica, né? Que a gente já viu sobre isso aqui na aula, a minha perda de eficiência mecânica, para quem tem um volume maior,
é de 43,8%. Né? Então, quase 50% ali de perda de eficiência mecânica do meu movimento. Quando eu trabalho ali com 6 repetições, eu tenho cerca ali de 20 a 25% de perda de eficiência mecânica da velocidade do meu movimento. Então, cara, você não precisa de tanta série, você não precisa, talvez, de tanta repetição para ter uma eficiência. E mais, quando a gente fala de esporte de alto rendimento várias vezes, principalmente na pré-temporada, a gente vai ter 2 sessões de treino. O ponto inicial aqui, nas 3 figuras, as medidas de inicial ali para os dois grupos, quem treinou com 12 e para quem treinou com 6 repetições. Logo após o treino, o grupo que treinou com 6 repetições teve sempre medidas, tanto de perda de velocidade, que a gente já viu lá, como perda de capacidade de salto, menor do que o grupo que treinou com 12 repetições. E para mim o achado mais interessante é o seguinte: o cara que treinou 6 repetições à tarde, para o treino da tarde, ali 6 horas depois, ele já está pronto, cara. Ele está zerado. O cara que treinou 12 repetições, ele não está pronto para a próxima sessão de treino. Então, como é que a gente está gerando ganhos positivos para o nosso sujeito, para o nosso atleta, se a gente está deixando ele despreparado para a continuidade do trabalho? Se a gente fala o tempo inteiro sobre controle de dados, sobre prevenção de lesão, sobre medidas preventivas, uma delas é isso aí, é ajustar os volumes de treino, porque vai ajustar aí a carga geral, não só da sessão, mas como do dia de treino, para que a coisa fique mais ajustada aí. E outra coisa que mostra isso aí para a gente é esse outro artigo bem interessante. Ele fez alguns conjuntos de séries ali, né? 5 conjuntos de série de treinamento, e ele mediu ali a capacidade de salto do atleta, o lactato sanguíneo e as percepções subjetivas dele, tanto de dor de membro inferior, como de fadiga respiratória, de cansaço respiratório ali, aquele, como no futebol chama, daquele abafado que o atleta tem. E foi o que ele encontrou. Toda vez que meu atleta ele tem perdas ali na casa dos 10% da eficiência de velocidade, ele tem percepções menores do que as percepções do que quem teve perda de 20% ou de 30% da carga de trabalho, da velocidade de execução. Aí até aí tudo bem, né? O cara está treinando mais, está indo mais longe para perder velocidade, é normal que ele se sinta mais cansado. Mas qual é o grande bacana do achado? Isso responde e está diretamente ligado na resposta metabólica, na resposta orgânica. A gente sabe que o lactato não é um medidor de fadiga, né? Ele é um medidor de intensidade, né? Ele é uma medida de intensidade de trabalho. Logo, se o trabalho está muito intenso, então a minha demanda orgânica e metabólica ela está bem sujeita a mais desequilíbrios na minha função orgânica geral, né? Então essa medida de intensidade nos déficits de relação, inclusive até a gente escreveu um artigo bem bacana descrevendo ali sobre os mecanismos do lactato no treinamento de força em jovens jogadores de futebol. Saiu recentemente, agora dezembro do ano passado, na Brasileira de Fisiologia do Exercício. Bem bacana esse artigo, eu recomendo a leitura aí. Não é só porque eu sou um dos autores, não. Inclusive tem outro autor do artigo que está aí participando da aula, o professor Léo Brandão. Não é só porque eu sou um dos autores do artigo, não, mas é um artigo que destrincha bem essa coisa que as pessoas ainda têm na cabeça, né? Que o lactato ele é vilão, que o lactato ele é um problema. Então, é importante a gente ressaltar isso também. E, além disso, os sujeitos que tiveram mais perda de velocidade, eles também tiveram uma diminuição na capacidade de salto. Então, eu tenho medidas orgânicas, perceptivas e mecânicas que me mostram que treinar mais nem sempre é a solução do problema. Muito pelo contrário, treinar mais pode me gerar uma série de problemas aí, tá? E aí a gente já entra retornando naquela parte da taxa de desenvolvimento de força. Esse artigo aí, depois que teve o boom do treinamento de força baseado em velocidade, o pessoal lá do Badija, eles se preocuparam em escrever esse artigo
falando sobre questões fisiológicas e metodológicas do treinamento. E um dos principais achados e contribuições desse artigo é mostrar justamente essa zona de taxa de desenvolvimento de força, que é ali um tempo ideal, né? Aqui é o tempo ideal para o gesto motor do esporte. Isso ali está vinculado a mais ou menos 40%, né, da carga do RM, e que se você for olhar a relação com isso, com a velocidade de execução do treinamento de força, é mais ou menos 1 metro por segundo também. Então, quer dizer, todas as medidas estão relacionadas, todas as medidas mostram para a gente que é muito mais interessante, é muito mais transferível o resultado do treinamento baseado em velocidade para o atleta de esporte, seja ele coletivo, individual, de invasão ou não. Tá? Neto, muito obrigado. Só um minuto, desculpa interromper. Chegou uma pergunta muito pertinente a esse momento. Pergunta do Diego Augusto. Neto, então é necessária a velocidade de uma repetição máxima em milissegundos para todos os exercícios e movimentos que eu vou prescrever? Não, eu não entendi muito bem a pergunta, não, para ser sincero, mas eu vou repetir. Eu vou repetir. Neto, então é necessário a velocidade de uma repetição máxima em metros por segundo para todos os movimentos que eu irei prescrever? Todos os exercícios e movimentos. A pergunta é, ele quer saber se ele precisa conhecer a velocidade de um RM em metros por segundo para poder prescrever. Essa é a pergunta. É o ideal. É o ideal. E é muito fácil isso. É muito fácil isso porque o próprio grupo do Badij publicou uma série de artigos que mostra ali qual é a velocidade de execução na zona ótima para agachamento, para hip thrust, para supino, enfim, por uma série de exercícios. Ele mostrou ali qual é a velocidade de execução. Mas no frigir dos ovos, se entender o conceito, entender que a gente precisa fazer o mais rápido possível a execução do movimento e que a medida média, né, o equilíbrio entre as medidas é ali mais ou menos 1 metro por segundo, isso ali já resolve um problema prático. Eu até vou chegar, quando a gente chegar na parte de aplicações práticas, a gente vai mostrar que a precisão da medida ela é muito menos importante do que o conceito. Então, se você conceitualmente já sabe aplicar velocidade na sua execução, isso já lhe resolve uma série de problemas. Se você consegue ter materiais e ferramentas para aferir e monitorar isso em tempo real, todos os treinos e todos os exercícios, ótimo, perfeito. Se você não tem essa condição, eu já vou até dar um alívio na mente de todos. Eu, na minha prática diária, lá no clube, a gente não tem essa medida diariamente, todas as sessões de treino de força. A gente não tem os materiais. Como eu sou membro também do grupo de pesquisa da Universidade Federal de Sergipe, a gente leva os materiais, porque a gente também coleta dados e publica. Então, a gente tem uma interação ali, clube, universidade, muito boa. Então, a gente leva o encoder linear, tem algumas medidas em algumas sessões de treino, mas não em todas. Então, mais importante do que você saber a medida ali da velocidade de execução é você entender o conceito. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, pode falar onde não ficou claro aí. Perfeito, perfeito. Por favor, dê continuidade. Então, vamos embora. Então, galera, dentro dessas medidas, desse paper metodológico, ele deixou pontuado, e aí é mais uma dica de leitura do que informação de aula, que existem inúmeros fatores que vão interferir no treinamento de força baseado em velocidade e na principal variável que ele trabalha e que ele gera benefícios, que é na taxa de desenvolvimento de força, né? Então, fatores fisiológicos, tanto neurais como estruturais, e fatores metodológicos, inclusive quantidade de exercício, elegibilidade de exercício, ele vai influenciar positivamente se você souber usar a ferramenta ou negativamente se você não souber usar a ferramenta aí. Então, fica essa dica de leitura aí dessa parte aí, para que todo mundo entenda mais. E é importante também ressaltar que eu fiz um compilado aí para a gente falar em 1 hora, 1h20 ali, sobre essa metodologia de treinamento, mas esse é um curso que eu dou de 8 horas. Então, eu tive que apertar a informação ali, sintetizar muita coisa para poder encaixar no tempo que a gente tinha aí, tá? Então, galera, vamos para a aplicação prática. Não sei se vocês estão Neto, vendo, só um segundo, me perdoa mais uma vez. Chegou mais uma pergunta aqui de um ouvinte nosso.
Ele quer saber o seguinte, só um segundinho que chegaram mais perguntas. Galera, isso é legal, tá? É hora de abrir para pergunta antes da prática, também pode ser agora. Isso. Ele Hora falou, já. boa noite, Neto. Esse trabalho de desenvolver a força através da velocidade se dá em qualquer faixa etária ou fica exclusivo para adolescentes? Não, vamos até deixar esse... A maioria dos estudos é em população de jovens e jovens adultos, tá? Mas você pode trabalhar isso com outras faixas etárias sem problema, né? Sem restrições, inclusive. É só mais uma metodologia de treinamento de força, que ela tem uma ênfase maior na melhoria de capacidades físicas, na melhoria da função do indivíduo. Então, não só da função do atleta, mas também da função do indivíduo não atleta. Mas como a gente está falando especificamente aqui, esporte de alto rendimento, então a gente está direcionando para esse caminho aí. Mas você pode usar com diferentes faixas etárias, crianças, adolescentes, idosos, pensando na função do sujeito, na função do ser humano, não só na função atlética do indivíduo que é atleta realmente de verdade. Muito bom, Neto, obrigado. Tem mais uma pergunta aqui. Tá me ouvindo, Neto? Estou, claramente. Tem mais uma pergunta aqui, ó. A carga ótima seria por volta de 1 milissegundos ou é a mesma equivalente a 30 a 40% de uma repetição máxima? Isso é uma pergunta. A segunda pergunta, o ácido lático é o vilão do treino ou não? Tá, vamos para a mais fácil de todas aí. Não, o ácido lático não é vilão do treino, mas eu vou explicar para vocês mais aprofundadamente aqui. Vou abrir um parênteses para a bioquímica agora. Galera, ácido lático é uma coisa e lactato é outra, tá? O ácido lático é um ácido, como o próprio nome diz, e o lactato ele é um sal. Ele é proveniente da reação acoplada de via de mão dupla. Então, o lactato ele pode retornar a ser ácido lático, o ácido lático pode se tornar lactato de maneira integrada, para lá e para cá, indo e vindo, nas reações que a gente consegue chamar de oxidação e redução, para lembrar ali da fisiologia básica, da bioquímica básica, tá? E o que o lactato faz? Ele se junta aos íons hidrogênios e ele remove os íons hidrogênios do meio intracelular. Então, ele é mais um fator alcalinizante do meio intracelular durante atividades de alta intensidade. Então, o lactato, na verdade, ele consegue otimizar, consegue aumentar a nossa tolerância a treinamento de alta intensidade. Então, pelo contrário, ele é um grande super-herói. Se tem uma coisa que ajuda a gente a estender um pouco mais a intensidade do nosso trabalho, é a produção do lactato. O sujeito que consegue produzir e remover lactato de maneira bem efetiva, e você tem vários testes que fazem essa avaliação, é um sujeito que ele é eficiente e eficaz organicamente para atividade esportiva de alto rendimento. E é isso que a gente preconiza ali no treinamento para o atleta. Vou até abrir um parênteses para outra metodologia de treinamento de força, que é o treinamento de força com restrição de fluxo sanguíneo. No nosso mestrado, a gente fez um estudo aí, saiu 5 artigos na nossa dissertação do mestrado aí, 2 já estão publicados, 3 estão em processo aí, 2 de revisão e 1 está em processo de finalização aí. E um desses artigos, ele mostra justamente que o treinamento com restrição de fluxo sanguíneo, ele é capaz de melhorar a nossa capacidade de relação com o sistema glicolítico. E a gente sabe que adaptações orgânicas são específicas. Você tem mais adaptação do sistema glicolítico, eu também tenho mais produção do conteúdo enzimático daquele sistema energético, né? Então, ele é um dos responsáveis ali por otimizar a minha produção e remoção do lactato como agente alcalinizante do meio intracelular do exercício. Então, em maneira bem resumida mesmo, esse papel benéfico do lactato no exercício. Espero que eu tenha respondido. Até esqueci a outra pergunta. Só um minuto, Neto. Desculpa que tinha alguém com o vestiário aberto de novo, eu ia falar. A carga ótima seria por volta de 1 metro por segundo e é o mesmo que isso aí seria o mesmo equivalente a 30 a 40% de uma repetição máxima. A grosso modo, sim, 1 metro por segundo de execução da barra, mas ele está mais próximo de 50 a 55% do RM. Inclusive, hoje é uma grande luta dos grupos que investigam treinamento de força baseada em velocidade, é tentar diminuir essa associação com o RM. Mas é claro que, inicialmente, para a ciência, teve que mostrar que existe uma relação para depois tocar os estudos independentes, como estão tocando hoje. Mas, se você for fazer uma associação,
para que você não fique meio louco no começo de utilização da ferramenta, é mais ou menos 50, 55% de RM, que é mais ou menos o que a literatura, inclusive, já mostrava desde a década de 80, que é a zona de maior eficiência de potência mecânica do indivíduo. Perfeito, Neto, muito obrigado. Tá? Vou pedir agora que você dê procedimento à brilhante apresentação que você vem fazendo. Beleza, vamos lá. Rapaziada, tá vendo estou circulando aqui com o mouse, esse bichinho aqui no chão, ele é o encoder linear, tá? E como o próprio nome dele diz, ele só funciona em linha reta. Um atleta tem que se ajustar. Eu escolhi essa foto, que foi uma foto que o atleta nosso lá, o Altemar, que também autorizou, obviamente, assim como o clube, a gente utilizar as imagens. A gente estava fazendo a medida dele, ele estava em fase de transição 1, para passar para a transição 2, e a fase que eu mais trabalho com os atletas, né? Eu faço várias medidas ali para entender como é que está o comportamento dele depois de um período muito grande ali de pausa. Então, a gente estava fazendo a medida tem que ser realmente em linha reta, porque ele é um encoder linear, e o nome é linear, porque ele só funciona em linha reta mesmo. Tá? Então, a execução tem que ser feita dessa maneira. Galera, primeira coisa, o encoder linear, aquele que eu mostrei para vocês na figura anterior, ele custa ali por volta de R$ 1.500. Claro que isso foge da realidade de quase 90% que está aqui nessa sala. Mas existem outras tecnologias de aplicativos que respondem muito bem a isso, são validados. Tem um aplicativo chamado iLoad, né? Inclusive, hoje à tarde, batendo papo com o Pedro, ele até me perguntou sobre a questão de preço. Aí eu falei, uma vez que eu olhei, estava 30 e poucos reais. Aí eu, conversando com ele, abriu a Apple Store e quando eu fui olhar lá, estava R$ 3,97 o valor do aplicativo. Então, reais, tá? Não é dólares, não, é reais. Então, cara, você quer trabalhar no dia a dia ali do seu cliente personal, com o seu atleta de modalidade individual, ou se você tiver uma boa equipe ali, uma quantidade de equipes que possam estar em vários celulares ao mesmo tempo, medindo a velocidade de execução dos seus atletas, você consegue, com uma boa validação científica, usar essa ferramenta, esse aplicativo aí. O aplicativo nos mostra uma correlação quase que perfeita também para diferentes exercícios. Ele está avaliando ali a elevação pélvica, o agachamento com barra nas costas, o supino e a eficiência ali da medição sensório mecânica do aplicativo. Então, você vê que é uma medida quase que perfeita ali. Então, o aplicativo tem muita aplicação prática. Inclusive, tem alguns artigos científicos que usam o iLoad como ferramenta de medida ali para a velocidade de execução. Tá? Ele foi desenvolvido aqui no Brasil, apesar que foi desenvolvido por um espanhol, o professor Daniel Bolosa, que hoje está na Universidade Federal do Mato Grosso. O cara é super acessível e vale muito a pena, inclusive, seguir ele nas redes sociais, que ele tem sacadas de ciência do esporte fenomenais. Ele é um cara, assim, que, inclusive, a gente precisa falar mais dele, porque ele é um cara espetacular, com nível de conhecimento absurdo. Eu aprendo demais com o professor Daniel Bolosa, ele é um cara fantástico. Quem quiser conhecimento de ciência do esporte, às vezes a gente sabe que a gente pode usar a ferramenta Instagram para o mal ou para o bem. Então, você pode usar para o bem, segue ele, você vai ter várias sacadas ali, vários insights para o seu trabalho ali de esportivo, tá? Então, vamos lá, galera. Quando eu estou trabalhando com o meu atleta, e obviamente eu cortei os dados do atleta aí, né? Tá só uma saída final ali. É isso que aparece no nosso computador lá. O que eu quero mostrar para vocês especificamente lá? Lembra daquela tabelazinha que mostrava ali a relação com o percentual de carga, né, de RM? E esse percentual de carga, ele pode ter máxima ou mínima eficiência de execução da velocidade, e essa perda de velocidade nos dá medidas quase que direcionais para saber quantas repetições a gente vai ter mais ou menos ali. Tá? Então, se eu vou trabalhar ali por volta de 50% de RM, a minha eficiência teórica, pelo menos, mostra ali 22 repetições. Mas se eu começo a ter perda de velocidade, tem outras faixas de repetições que eu começo a trabalhar ali. Tá? Então, muitas vezes o seu atleta chega cansado, chega super descansado para uma sessão de treino, você vai ter que conseguir entender essa lógica dessa tabela para conseguir ajustar a carga de trabalho dele diária. O que é que mostra aí? O meu atleta teve aí uma perda de velocidade de 33%, e olha só que bacana, cara. Ele acabou o treino dele com 10 repetições. Você vê que até o valor absoluto dele foi bem diferente dos outros
valores de execução ali. Então, com 10 repetições, pode parar. Pode parar, já atingiu o que você tinha para atingir aí de treinamento hoje. Se você olhar para a nossa tabela, uma perda de velocidade ali perto dos 35%, 30-35%, é mais ou menos 10 repetições de execução. Foi mais ou menos o que a prática nos mostrou lá. Então, quando você entende o conceito, quando você consegue ter medidas, consegue monitorar o treino dos seus atletas, você, consequentemente, você começa a observar que a ciência do esporte era construída a partir de dúvidas práticas e nos dá ferramentas práticas. É por isso que eu gosto tanto dessa metodologia de treino, porque é uma metodologia muito prática, cara, e é muito conceitual. Mais do que ser superior, inferior a qualquer metodologia de treinamento de força, ela é muito prática, né? É claro que você entender as questões mecânicas e físicas nas propriedades físicas propriamente dita, exige um pouco mais de leitura, um pouco mais de estudo, mas se você for bater só a prática, o real ali, máxima aceleração e execução e controlar a velocidade de execução, você consegue ter medidas importantes aí. Esse mesmo atleta... Neto, só um segundo de novo, que chegaram algumas perguntas para a gente não deixar perder o foco da plateia junto com você. Por favor. Pergunta número 1. Boa noite, Neto. O Push pode ser utilizado para mensurar essa carga ótima, aquele aplicativo do Push? Desconheço o aplicativo, cara. É um acelerômetro, depois a gente fala. Bem, se for acelerômetro, dá. Eu ia falar sobre acelerômetro depois, mas já antecipando. É uma das ferramentas que você pode usar para medida de velocidade e acelerômetro. Esse aplicativo é medida de acelerômetro, pode usar tranquilamente. Tá, uma outra pergunta. Grande professor Neto, na ausência de um e-code linear, a máxima intenção de cada repetição ou repetição da perda de velocidade por parte do atleta seria suficiente para a prestação de treinamento baseado em velocidade? Perfeito, cara. Você já entendeu. Desculpa, não sei nem quem perguntou aí, mas ele já entendeu o conceito. E a gente vai mostrar evidências sobre máxima intenção. O professor Irineu, ele fala muito isso. Ele bate muito nessa tecla, que o conceito é sempre mais importante que as ferramentas. Então, a máxima intenção nos dá melhor resultado, né? Ele já nos dá resultado positivo, já nos dá essa associação positiva. Até na nossa prática diária, a gente dá para ver, cara, que é brincadeira. Você manda o cara acelerar. Eu não tenho um encoder linear todos os dias. A gente também não tem acelerômetro no clube e também não tem como a gente estar ali em sessão. Às vezes a gente tem 20 atletas treinando ao mesmo tempo, 22 atletas treinando. Eu sempre estou ali no treino, né? A gente sempre brinca que o meu papel de fisiologista, gestor de dados de desempenho e preparador físico no clube. Eu estou sempre ali de lado a lado no campo, na academia. E a gente somos eu, o Mancha, que é o preparador físico, o chefe da preparação física, e o Massinho, que é outro preparador físico. Dois caras sensacionais e dão muita abertura para a gente botar conceito no clube. E a gente está sempre ali trabalhando, mas só são 3. Se fosse um celular de cada um medindo, ainda não dava para medir tudo que a gente precisava medir. Então, a gente trabalha muito com questões conceituais no nosso dia a dia. Não ache que o meu dia a dia é perfeito. Não, ele não é. Está longe de perfeição. Até porque eu acho que não existe trabalhos perfeitos, independente de você trabalhe com mais ou com menos condição. Perfeito. Próxima pergunta. Esse método eu aplico nos exercícios de força gerais ou posso transferir para exercícios específicos da modalidade? Cara, vamos lá. É uma pergunta sobre a elegibilidade de exercício, né? Eu sou muito... Como é que eu posso falar? Às vezes eu chego a ser um pouco radical com a elegibilidade de exercício. O que acontece? Quando você olha treinamento de força, uma sessão de treinamento de força, eu recebo não milhões, mas centenas de vídeos semanalmente sobre sessões de treinamento de força. Tem sessões de treinamento de força que é tudo, menos treinar força. Você treina coordenação, equilíbrio, proprioceptivo, você treina uma série de coisas, menos força. Menos força. Para treinar força, você precisa de exercícios básicos, né? Você está treinando com finalidade de melhora do desempenho esportivo, do gesto motor, para aumentar a máxima eficiência motora do seu atleta através de manifestações distintas de força, de velocidade, de potência. E se você está fazendo isso para gesto motor no esporte, em que a cadeia cinética fechada é predominante nas ações motoras, você não tem mais do que 12 exercícios para escolher ali. Então, a gente às vezes fica procurando cabelo em casca de ovo, sabe?
porque a gente não sabe diferenciar o que são treinamentos complementares ou treinamentos de ativação. Por exemplo, se eu vou fazer uma ativação do meu core, se eu vou fazer minha ativação neural, né? Isso faz parte da minha preparação ao movimento. Não faz parte da minha parte principal da minha sessão de treino. Porque sessão de treinar força é para você ganhar força ou as taxas de desenvolvimento de força necessárias. Perfeito, Neto, perfeito. Eu vou aproveitar para fazer uma adendo que eu faço minhas suas palavras. Uma outra coisa aqui, mais uma pergunta agora, tá? Boa noite, professor. A prescrição das cargas externas do treino dentro da modalidade esportiva intermitente de futebol e futsal deve ser ajustado de acordo com a posição de cada atleta desenvolvido durante o jogo? Confesso que eu não consegui entender essa pergunta. Eu vou ler novamente. Boa noite, professor Neto. A prescrição das cargas externas do treino dentro da modalidade esportiva intermitente de futebol e futsal deve ser ajustada de acordo com a posição de cada atleta desenvolvido no jogo? Eu entendi. Ele quis saber se existe número de séries de repetições e quilagem, tonelagem diferente para cada posição. Por exemplo, goleiro, lateral, zagueiro, centroavante, assim vai. Cara, na verdade, se você parar para entender o conceito geral, as medidas de execução de velocidade, elas estão dentro de um mesmo velocímetro, né? Do mesmo espaço de velocímetro ali. Em torno de 1 metro por segundo, ele vai nos dar uma execução de zona ótima de potência. Então, só que eu vou levantar, vou fazer um agachamento nessa velocidade com 30 quilos. O Pedro vai fazer esse agachamento nessa velocidade com 80 quilos, né? O João vai fazer com 20 quilos, o José com 150 quilos. Então, as medidas são distintas e as cargas externas são distintas pelo indivíduo e não pela posição. Porque o que eu quero é aumentar as taxas do meu atleta. Em especial, a gente está no treinamento de força, o que eu quero melhorar do meu atleta são as capacidades neuromusculares e suas distintas manifestações. Então, eu tenho que melhorar a taxa de desenvolvimento de força do meu atleta, né? Eu tenho que melhorar a eficiência dele ali em disparar o seu engrama neural para gerar força em menos tempo possível. Eu tenho que melhorar a capacidade dele de fazer medidas de velocidade explosiva ou velocidade de resistência. Eu tenho que melhorar a potência do meu atleta. Isso independe de posição, porque apesar de ter posições que exigem um pouco mais de potência, mas melhorar a potência sempre é benéfico, independente da posição. Perfeito. Tá? Acho que a segunda pergunta vem de acordo. Como você controla o volume de treino específico do esporte com o volume de treinamento de força? Na minha prática diária? Isso. Então, a gente basicamente tem dois modelos ali para estar fazendo isso, tá? As sessões que são monitoradas especificamente com os encoders, não são muitas, né, ao longo do nosso mês de treinamento ali, nossa organização de treino, ela é muito mais fácil. Quando o cara perde a máxima, a eficiência mecânica e velocidade, eu paro ali e não importa se ele fez 3 repetições, se ele fez 30 repetições. Ele vai parar ali, porque eu sei que a eficiência fala ali determinadamente. Se eu não sei isso, na pré-temporada, aí entra a parte de controle de dados, de análise de dados, né, que você brilhantemente sabe isso como ninguém no Brasil. A gente tem que ter linhas de base muito importantes. Então, no meu banco de dados, eu tenho uma série de medidas dos meus atletas, vários atletas. Então, por exemplo, tem um atleta X e a gente tem uma carga semanal dele lá, o strain dele deu, sei lá, 3.000 unidades. E quando aquela semana ele deu 3.000 unidades, ele teria uma média de perda de velocidade, de execução de movimento, velocidade média de movimento ali, X. Então, toda vez que eu tenho esse mesmo strain, que isso eu controlo diariamente e semanalmente nos meus atletas, toda vez que eu tenho um strain similar na minha temporada, eu coloco as ondas de repetição próximo ao que o meu atleta fez no meu baseline, né? É claro, meu atleta pode estar em um dia pior do que a medida de baseline que eu tinha. Então, você vai ter que interagir com o atleta com outras medidas psicométricas, que eu uso ela diariamente, né? Então, o quanto de monotonia, de strain, de relação agudo crônico eu tenho do meu atleta, isso vai me dar medidas para que eu possa diminuir ou aumentar o volume, a carga externa do treinamento dele, número de séries, de repetições.
Então, nem sempre o atleta vai treinar da mesma forma e nunca os atletas vão treinar de forma igualitária. Muito próximo, obviamente, mas vão ter suas individualidades ali resguardadas. Acho que não sei se respondi. Perfeito, perfeitamente. Bem, pelo menos na minha visão, desculpa, não sei em relação à plateia, a gente vai dar andamento. Só tem mais uma pergunta antes da gente deixar você partir para a parte prática, do Diego Neto. Visto que vários clubes hoje possuem máquinas pneumáticas e essas máquinas possibilitam esses dados através do encoder ultrassônico, existem valores para essas máquinas, sabendo que a velocidade de movimento é diferente das máquinas convencionais? Tá, só um adendozinho. Vários clubes Série A, né? Ele quis falar, né? Aí eu não sei qual é a realidade do Diego, não estou conseguindo visualizar as pessoas aqui, eu estou com a tela aberta só nos slides. Não sei qual é a realidade dele, mas se ele vier para uma realidade um pouco mais para cá, cara, se você tem colegas que não sabem nem o que é isso, tá? Você consegue sim fazer controles de medidas de velocidade em máquinas pneumáticas, mas eles têm umas outras relações. Inclusive o professor Fábio Nakamura fez até um post recentemente sobre que isso é o grande futuro do treinamento de força, do esporte coletivo. A gente também está preparando outro post para gerar mais informação e conteúdo em rede social de maneira científica também sobre isso. Mas é uma ferramenta muito boa, que dá uma precisão muito boa. Não sei a acurácia, eu não sei lhe dizer como está a investigação científica para isso, tá? Mas também posso lhe dizer que isso não é uma realidade, tá? Não é. É uma exceção. Quando você está falando de futebol brasileiro, 20 clubes de Série A não representa a maioria não, tá? Representa uma minoria privilegiada. Muito bom, Neto. Por favor, pode dar procedimento. Muito obrigado. Então, vamos lá. A gente falou da medida de um atleta, né? Que ele teve uma perda ali de 30%. E se você parar para ver essa saída, que é uma saída real, né, de um atleta que treinou com a gente lá, você vê, ele fez 30 repetições, conseguiu ali manter a média próximo de 1 metro por segundo, né? E só que como a repetição dele teve muitas repetições, você vê que a perda de velocidade também foi aumentada, perto ali de 40%, passando de 40%. O que é que isso mostra para a gente? Que as medidas de perda de velocidade podem gerar uma fadiga acentuada e aí talvez um prejuízo para a sessão sequente do treinamento, principalmente se for uma transferência direta, né, sair da academia para o campo, ou mesmo uma sessão à tarde de treinamento, então tem que ter muito cuidado com isso. E outra questão é que, se você, conceitualmente, você pode ficar até tranquilo, porque ele conseguiu manter uma eficiência ali na velocidade média propulsiva da barra. Então, você tem vários olhares e não é ferramenta tecnológica que vai lhe dar a informação. O que vai lhe dar a informação é sua interpretação e seu conhecimento sobre mecânica, sobre mecatrônica, sobre conceitos físicos e mecânicos, e você entender a metodologia de treino, você olhar para a saída do computador e dizer, cara, já teve uma perda que é relacionada com uma capacidade alterada de percepção de esforço, né, psicométrica, de mecânica, ali, capacidade de salto e até metabólica. Por mais que eu não mensure isso na minha sessão de treino, mas eu sei que a literatura já me mostrou isso. Ao mesmo tempo, você está vendo que ele ainda continua mantendo uma média de velocidade compatível com o que você quer. Então, você vai ter que dosar isso com expertise, com trabalho diário, com experiência, e isso aí, cada um vai ter que encontrar a sua medida no seu trabalho aí, tá? Então, é isso que a gente faz, vem encontrando medidas. Você vê que para a mesma carga, o atleta estava movendo 44 quilos, igual ao slide 44 quilos. Só que com 10 repetições aqui, ele já tinha baixado demais a velocidade de execução dele. E aqui, o cara fez 30 repetições e não tinha chegado ainda à medida que ele fez com 10 repetições. Esse tipo de informação você também tem que levar em consideração para estar determinando a carga de treino. Basicamente, você não sabe exatamente quanto de repetição que o seu atleta vai ter. Você sabe o que ele precisa ter para manter uma eficiência e uma eficácia do treinamento de força, para ele ganhar força, né? E aí força, estou falando de medidas distintas da força, de taxa de desenvolvimento de força e de potência também. Neto, só um segundo, perdão. Você está falando de coeficiente de variação nessas medidas do encoder, né? Isso. Se você puder só falar um pouquinho sobre o que é o coeficiente de variação para tirar um pouco da dúvida do pessoal. Imagine que as medidas ela tem uma relação
de perdas, né? Você vai ter uma perda aí. Esse coeficiente de variação, ele vai lhe dar medidas máximas e mínimas. E você vai variar dentro dessas zonas de coeficiente ali. E essas zonas de coeficiente, elas nos dão medidas matemáticas, e até vale um adendo que eu vou até falar sobre isso agora, é que a gente fica o tempo inteiro na nossa prática diária tentando gerar modelos matemáticos para responder questões biológicas, né? Por exemplo, questões do treinamento de força. Então, esse coeficiente de variação, eles nos dão uma variação dentro de uma média de um desvio padrão da execução de velocidade do meu atleta. Acho que isso ficou claro. Perfeito, muito obrigado, Neto. Pode seguir? Por favor. Vamos lá. Então, galera, aí alguém perguntou sobre máxima intenção. E é isso. Esses dois artigos aqui do grupo do Badijo, ele mostra... Desculpe, um é do Badijo, outro é do grupo do Padulo, né? Eles mostram sobre máxima intenção de velocidade. Então, você vê que tanto o grupo que treinou com a máxima velocidade mesmo medida, quanto o grupo que treinou com a intenção de velocidade, todos eles tiveram diferença nos seus deltas pré para pós, em termos de força, de velocidade de execução, de medidas de velocidade de execução. O que vai diferenciar de quem trabalha com máxima velocidade e com intenção de velocidade são os tamanhos do efeito, o efeito do treinamento sobre o sujeito. Mas quando você não tem cão, você caça com o gato. A gente vai para a guerra com a arma que a gente tem, né? É isso que a gente faz aqui no clube diariamente. A gente vai para... Hoje, nosso clube é um clube que tem o menor orçamento da Série A e B, né? A gente tem orçamento, não é vergonha nenhuma para a gente, não é demérito nenhum para a gente fala abertamente que a gente tem um orçamento menor do que os times da Série C, e ainda assim a gente consegue fazer trabalho conceitual, indo para a nossa guerra com as armas que a gente tem. Então, falta de ferramenta não é desculpa para não executar trabalhos conceituais bem realizados. E aí, galera, eu trouxe alguns artigos que mostram sobre quanto executar com incremento de velocidade dentro de uma zona ótima faz diferença nas manifestações das capacidades físicas mais importantes para o jogo, principalmente no momento decisivo. Por exemplo, não sei se é de conhecimento de todos no futebol, a manifestação de capacidade física mais executada pré-gol é a velocidade linear, né? Então, o sprint, ele é uma das ações motoras, a ação motora mais prévia ao momento do gol. Então, você conseguir melhorar as manifestações da velocidade é muito importante em todos os tipos de treino que você tenha, né? Seja ele de força, neural ali, seja ele de resistência, seja ele de sessões mistas também. O que ele fez ali? Então, o grupo IVG é o grupo que treinou com incremento de velocidade, tá? E o grupo RVG é o grupo que treinou com incremento de carga. Os dois grupos melhoraram seu RM, né, sua força máxima. Os dois grupos melhoraram o salto contra o movimento, suas medidas de salto, suas medidas de força. O grupo que treinou com mais carga, né, com incremento de carga, teve ainda melhor em relação ao grupo que treinou com incremento de velocidade. Então, é adaptação específica. Se você treinou com mais carga, você vai ter uma resposta na carga, na força também maior. Isso é esperado, né? Adaptações são específicas no esporte, no exercício como um todo. Quando você vai olhar ali medidas de execução, né, propulsiva ali na execução da barra, você vai ver que quem treinou com mais velocidade, incremento de velocidade, teve principalmente melhorias nas cargas menores. Haja vista que para você ter mais velocidade de execução, a maior velocidade de execução, você tem que ter uma carga menor, né? Então, a adaptação foi específica, esperado, e o grupo que treinou com mais carga teve melhoria em todos os incrementos de carga, né? E quando você compara um grupo com o outro, você vê que quem trabalhou com mais velocidade, nas zonas de velocidade, teve melhor desempenho. Quem trabalhou com mais carga, nas zonas de mais carga, teve melhor desempenho, tá? Isso não é o achado mais importante, porque chega a ser óbvio para quem entende um pouco de adaptação ao exercício. Mas isso aqui é um excelente achado. Quando você vai ver
a capacidade de mudança de direção de quem treinou com mais carga ou com mais velocidade, aí você vê uma grande diferença. Inclusive, então, vamos embora. Esse outro artigo aqui, também do grupo do professor Tour, também contribuição do Nakamura, ele é polêmico. Eu não vou entrar nessa seara aqui, nessa aula, tá? Quem já foi nas minhas aulas, quem foi meu aluno de graduação, pós-graduação, quem é da nossa linha lá do grupo de pesquisa e quem me conhece pessoalmente já sabe minha posição quanto a isso. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, nessa celeuma aqui, que é sobre o que é mais eficiente, o que é mais prático, o que é mais palpável. Periodização tradicional ou treinar em zonas ótimas. E aí, quando a gente fala treinar, o treinamento, a periodização tradicional, o conceitual, né, é você ter que fazer variação de carga ao longo da sua programação. Então, ao longo de 4, 5, 6, 8, não importa quantas semanas seja, você vai ter que fazer uma alternância na programação. E essa alternância na programação vai lhe dar trabalho. Primeiro, porque você não sabe qual é o RM daquele dia daquele atleta. Então, você vai estar com predição de força máxima. E segundo, que você vai ter que fazer ajustes, cálculos a partir de modelos matemáticos, né, equações matemáticas ali, que vão lhe medir o seu RM através de repetições máximas, né, 10 RMs, 8 RMs, para poder ajustar a carga ali. Então, tradicionalmente, é complicado você trabalhar com a periodização, na prática, é complicado você trabalhar com uma periodização tradicional. Então, o que esse paper mostrou para a gente aí? Que, novamente, você treinar com carga ótima, né, com zona ótima, ou com treinamento tradicional, né, com periodização tradicional, todos eles têm vantagem. Né? Então, você consegue ter uma melhor capacidade no squat jump, você consegue ter uma melhor capacidade no contra-movimento jump, você consegue ter melhora, ambos conseguem ter melhora na força predita máxima ali através do RM, mas, contudo, porém, todavia, qual é a vantagem? Sempre nas manifestações de velocidade, principalmente na mudança de direção. Né? Então, nas manifestações de velocidade ao todo. Apesar de na mudança de direção você não ter diferença significativa ali em termos matemáticos, numéricos, mas nas medidas de velocidade você tem. Então, você consegue ter uma otimização. Então, aponta a vantagem. Você otimiza as manifestações de velocidade, você tem menos trabalho na programação de treinamento, você tem menos trabalho no controle do treinamento. E mais, eu ouso, que eu estou usando mesmo, porque quem sou eu para estar falando o que eu vou falar agora, mas eu vou falar que eu não tenho papo na língua mesmo. Se a gente fizesse, que na época não era comum, uma análise complementar de inferência, eu acredito piamente, pelos números que tem lá no artigo e pela produção gráfica, a gente conseguiria ter uma inferência positiva para o grupo que treinou com carga ótima em relação ao grupo que treinou com carga tradicional na mudança de direção. Então, cara, treinar com incremento de velocidade, treinar com zonas de velocidade, treinar conceitualmente com velocidade, se você tem encoder, você não tem encoder, vale muito a pena, porque ele tem transferência para o gesto motor do esporte, né? Como eu já falei lá no começo, né? Taxa de desenvolvimento de força é mais importante do que sua força propriamente dita. Pedrão, isso é o que eu queria mostrar para todo mundo, as evidências. Tem várias outras, obviamente, né? Tem várias outras evidências para a gente conversar, para a gente mostrar, mas acho que já passou de 1h30 já. Uma hora não, você já passou de 1h30, foi excepcional, não quero que acabe, tá? Já tem muita gente aqui elogiando a sua aula, a gente já vai deixar o pessoal falar a pergunta. Só tem mais uma aqui que é pertinente, que é: boa noite, professor Neto, queria saber se a máxima intenção nos exercícios pliométricos devem ser incentivadas também. Se não for incentivado, você não consegue saltar, né? Pliometria não tem nem como, não tem nem opção. Pliometria não tem opção, não tem como você não ter máxima intenção de velocidade, senão você não consegue transpor o obstáculo que está ali. Só saltar não caracteriza pliometria, tá? Eu também nem sou um profundo conhecedor de pliometria, tenho amigos que trabalham com isso brilhantemente. O professor Márcio, né, que é o nosso líder do grupo de pesquisa lá, que vai ser meu orientador de doutorado, ele trabalha brilhantemente com pliometria.
fez mestrado, doutorado lá na Espanha. Os espanhóis são mestres em treinamento de força baseada em velocidade, em pliometria, e ele sempre deixa muito claro e mostra para a gente várias evidências e trabalhos no dia a dia prático, e não é só saltar, mas se você está trabalhando com pliometria, você não tem nem a opção de ter mínima velocidade, senão você vai transpor ou sobrepor o obstáculo. Neto, cara, muito boa aula, tá? A gente já vai fazer a parte das perguntas, mas eu tenho que te dar os parabéns. Foi 1h30 de explanação, sala cheia o tempo todo. A nossa média de espectador aqui pelo programa ficou na casa de 90 pessoas ao tempo todo da sua aula. Foi muita informação passada de uma forma compilada, direta. Foi muito bacana tudo que você fez. Tem uma pessoa aqui agora que vai falar com você levantando a mão. Tá bem legal essa pergunta que ele fez aqui na Custuba. Eu vou botar ele para falar. É uma pessoa que trabalha diretamente comigo no clube, tá? É o chefe do departamento médico do Flamengo Base, o Gustavo Dutra, e eu vou aqui liberar a voz dele para que ele possa perguntar para você a parte da sua aula. Muito obrigado. Gustavo, o microfone liberado. Parabéns, professor, por todas as explicações. Quer dizer, tudo muito claro para a gente. Eu que sou entusiasta do trabalho conjunto, achei fantástico, até porque a gente utiliza muito na nossa base do Flamengo esse tipo de trabalho. A gente trabalha muito com dinamômetro, acelerômetro, o trabalho específico para velocidade. O que acontece no nosso clube hoje, né? Hoje a gente sabe, o nosso clube é um clube rico, digamos, e que tem condições totais de contratar jogadores de mais alto nível e geneticamente modificados e que chegaram num nível muito alto. Mas a gente precisa, por obrigação, a gente tem que produzir atleta forte, potente, veloz, que é uma exigência, e a gente precisa produzir não só para o nosso futebol profissional, embora a obrigação é de mais de 1/3 do elenco profissional ser nosso, né, atletas que vêm da base obrigatoriamente, mas a gente tem que produzir para o mercado nacional e internacional. E aí, a minha pergunta para você é a seguinte, professor, a partir de que idade você acha que é interessante a gente fazer esse tipo de avaliação e forma de treinamento com os dinamômetros, acelerômetros? A gente usa muito lá o Fitrodyne, tá? E para trabalhos de potência de avaliação, um squat case, que é o que a gente tem. A base não é assim não tem tanto dinheiro assim quanto o futebol profissional. O que você pode me dizer a partir de que idade? Será que já no sub-15 a gente já consegue fazer? Que a gente tenta que nessas categorias mais inferiores a gente não valoriza tanto a performance, mas sim a formação do indivíduo, do atleta, e precisa corrigir outras valências. Mas o que você me diz? O que você tem de estudo em relação a adolescentes? Você pode me dizer alguma coisa em relação a isso especificamente? Desculpa se me estendi demais a pergunta aí, Pedro e professor Neto. Gustavo, cara, muito obrigado pela pergunta. Uma satisfação imensa estar falando com você. Breve também vou lhe conhecer pessoalmente, aí vou fazer uma visita aí vocês no Flamengo. Queria dizer que eu trabalho com o atleta que veio do Flamengo, da base do Flamengo. E, cara, trabalhar com quem veio do Flamengo é fácil. Hein? Os caras são rápidos, são potentes, são resistentes. É muito bom trabalhar com quem veio daí. Então, a resposta básica é sim. Dá para trabalhar do 15 para cima tranquilamente. Mas deixa eu fazer algumas considerações que são fundamentais, né? Vamos lá. A gente hoje não tem dados, pelo menos ao meu melhor conhecimento, a gente não tem dados para essas categorias menores. 15, 16 especificamente, ali 17 também, tá? A gente tem do 20 para cima, né? 18 para cima, no caso, né? Mas um dos nossos colegas aqui do laboratório, inclusive meu co-orientando do mestrado, o meu xará, Netinho Ribeiro, a gente vai fazer algumas intervenções com o Sub-15 lá do clube e já vamos usar esse tipo de conceito de aceleração e avaliação da potência. Então, tem total viabilidade prática, apesar de a gente ter pouco conteúdo científico para dar uma segurança ali no trabalho, tá? Mas se todo mundo entender o conceito, já trabalha com o conceito, pode trabalhar com máxima segurança. Mas vale ressaltar uma coisa da fisiologia, tá? A gente sabe que todas essas manifestações de capacidade neuromuscular, elas estão envoltas prioritariamente, predominantemente, no sistema energético glicolítico, tá? Então, crianças e adolescentes pré-púberes, eles não têm um bom conteúdo enzimático de fosfoprotoquinase, né, da PFK, que é a enzima
que é a enzima que gera a melhor eficiência desse sistema energético ali, tá? Então, se meu adolescente ele é pré-púber, então não vai fazer tanta eficiência esse tipo de trabalho, não vai fazer eficiência vários tipos de trabalho de velocidade, na verdade, porque ele não tem conteúdo enzimático e adaptação e sustentação fisiológica para dar uma resposta positiva a esse trabalho. Então, primeiramente, se eu puder dar uma sugestão, faz avaliação, tem avaliações muito simples, viáveis e financeiramente super acessíveis, com certeza não é o problema de vocês aí no Flamengo, mas entender qual é a fase, mesmo que ele for pós-puber, mas em que estágio ele se tornou puber ali, porque isso vai influenciar na resposta fisiológica e vai influenciar na resposta mecânica das capacidades neuromusculares. Então, esse contexto de entendimento fisiológico é muito importante, fundamental, não dá para fugir disso, tá? É uma das coisas que a gente vai levar em consideração no nosso estudo, quando a gente estiver realizando aí, vai começar, a gente está discutindo muito ainda projeto e tal, o Netinho acabou de entrar no mestrado, mas uma das coisas que a gente tem que levar em consideração é essa categorização puber do indivíduo atleta, para saber qual nível de adaptação fisiológica ele pode ter. Muito obrigado, Ivo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gustavo. Um abraço. Neto, cara, eu vou voltar de novo aqui a mediador dessa aula, porque hoje, com certeza, aqui o brilhantismo foi todo seu. Mesmo na fase de perguntas e respostas, você continua mantendo uma audiência absurda para o horário, para o dia que é de sexta-feira. Mais uma vez, eu não tenho condições assim de te agradecer a tamanha contribuição que você fez. Vou pedir agora que você faça suas considerações finais. As ponderações, as perguntas foram pertinentes ao longo da sala. Eu só queria agradecer ao pessoal que está presente aqui em nome da organização dessas aulas que nós fizemos essa semana. Esse projeto vai ser continuado, nós não vamos parar por aqui, foi muito legal. E pedir para todo mundo que gostou dessa iniciativa nossa de fornecer um conteúdo de confiança que, por favor, ajudem a gente a divulgar, que a ideia é disseminar conhecimento. O Neto foi uma pessoa que eu conheci através da internet, nós estamos desenvolvendo aqui uma excelente noite de conhecimento, é um cara que se abre muitas portas, tem um conhecimento muito vasto sobre o tema. Neto, para eu não ficar delongo, por favor, de novo, venha a palavra a você. Eu queria realmente te agradecer muito tudo isso que você apresentou para a gente aqui na noite de hoje. Pedrão, eu que agradeço. Antes de agradecer, antes de levar as considerações finais, eu vou fazer um merchanzinho. Semana que vem a gente vai estar com a Soccer Week Live, vai ser no Instagram, tá? Vai ter aparecido o professor João Claudino, o professor Fábio Nakamura e o professor Pedro, né? Nossos convidados ali. A gente vai estar divulgando ali nas nossas redes sociais o cronograma, mas já está aí apresentado para vocês em primeira mão, porque só vai ser liberado o cronograma amanhã, mas quem já está na aula hoje já vai estar sabendo aí quais são os temas de cada um, tá? E eu queria agradecer, cara, eu não tenho palavras para lhe agradecer. Hoje eu já me considero seu amigo, porque o que você me ajuda, que a gente conversa diariamente, cara, eu que queria agradecer, cara, esse espaço, sabe? De poder mostrar o nosso trabalho, poder mostrar que tem muita coisa séria sendo desenvolvida no Brasil, tanto na parte esportiva como na parte acadêmica, então na ciência do esporte como um todo. Não tenho nem palavras para agradecer tamanha confiança, né? Mesmo nos conhecendo tão pouco, você confiou ali. Eu peço desculpa se eu não consegui alcançar alguém ali as expectativas, mas assim, eu estou aberto, aí vocês podem entrar em contato comigo. Às vezes eu demoro para responder um pouco o WhatsApp e Instagram, mas eu respondo, tá? E para finalizar, cara, vou falar uma coisa para vocês. Só não trabalha quem não quer, porque assim, a grande questão para a eficiência do trabalho são questões conceituais, não são questões de orçamento, de material ou de equipe, de quantidade de equipe. A gente trabalha hoje com uma equipe reduzidíssima de comissão. Nosso grupo de pesquisa, nossa linha de alto rendimento é pequena também, com financiamento próprio, né? Eu rodei meu mestrado inteiro, o autofinanciamento, então eu tirei do meu próprio bolso. Então, existe muita coisa bacana para se fazer, sim, é só você querer. Então, dá para você trabalhar com o conceito de treinamento baseado em velocidade na força. E, enfim, muito obrigado a todos, são meus canais de comunicação. Obrigado ao Instituto IB, ao Confiança, ao FTG, ao Lei Esporte, à Universidade Federal de Sergipe,
Obrigado especial a você, Pedro. Um grande abraço. Eu que agradeço muito a você, Neto, por essas palavras finais. Eu vou só retomar a palavra aqui, porque isso eu faço questão de agradecer. Nessa aula de hoje que você sustentou aqui brilhantemente, nós tínhamos João Claudino da USP, pessoal da UFRJ de peso, pessoal da UERJ de peso, do Flamengo, doutores como Ingrid Dias, Renato Massaferri, Danilo Gentil, Cícero Freitas. Tínhamos mais de 12 doutores e mestres aqui nessa sala. Muito obrigado pelo avanço. Você não tem ideia do feedback que nós estamos tendo. Você pode ter certeza que os nossos projetos vão ser tocados à frente. Nós vamos construir esse grande Big Data do esporte. Nós vamos trocar informação a respeito dessas informações que nós já vimos trabalhando em paralelo e só temos a crescer juntos. Muito obrigado mesmo. Eu quero deixar isso público, que você com certeza faz parte disso. Você faz parte do meu trabalho do dia a dia. Muito obrigado, Neto. Obrigado. Um abraço, Pedrão. Até a próxima. Até amanhã. Fechado. Eu não ia fazer merchandise, agora eu vou fazer isso. Eu queria agradecer ao pessoal também que está aqui nesse curso, que está inscrito amanhã para a nossa clínica da imersão em controle de carga. Nós vamos fazer um modelo inovador por esta mesma tecnologia que vocês estão usando aqui, com possibilidade de interação, compartilhamento de tela, levantar a mão para perguntas. É uma aula que vai durar aqui 4 horas, fazendo de controle de carga com o professor Renato Massaferri, comigo, sobre Big Data, transformação de dados, capacidade de interação com grande escala com a internet. E com certeza vocês também terão essas aulas passadas nesse webinário. Muito obrigado a todos vocês presentes. A mídia social do Neto está aí. Eu vou pedir que, por favor, vocês marquem ele, divulguem ele, que ele é merecedor de tudo isso que está presente. Neto, muito obrigado. Eu vou encerrar aqui. Fica com Deus. Curte tua família aí. Muito obrigado por esse evento. Foi de grande magnitude. Um abraço. Um abraço.